Este painel recebe o título A Avaliação e sua importância para a sociedade. A quem interessa avaliar? O papel dos diversos atores e como integrá-los. Para este próximo painel, eu tenho o prazer de convidar como moderadora para compor a mesa a senhora Márcia Jupé, da Agência Brasileira de Avaliação. Convidamos como painelistas a senhora Glória Maria Merola da Costa Bastos, do TCU. Receberemos agora o senhor Cláudio Abramo, presidente da Transparência Brasil. E concluindo a mesa, convidamos o senhor João Alziro Hertz da Jornada, presidente do Inmetro. Bom dia a todos. Quero agradecer muito a presença da Glória, doutor Cláudio, doutor Jornada, nesse painel. É um painel que pretende discutir o interesse dos diversos atores da sociedade civil no tema avaliação. Como a gente está bastante atrasado, eu não vou me alongar, eu gostaria apenas de começar apresentando a Glória Maria Merola da Costa Bastos, é bacharel em Administração Pública pela FGV, com especialização em Economia pela Universidade de Brasília e em Avaliação de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É auditora do TCU desde 92 e atualmente é diretora técnica da Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo. É instrutora do curso de formação do TCU, tutora do curso à distância de auditoria operacional oferecido pelo TCU e de cursos de especialização em controle governamental oferecidos pela Fundação Getúlio Vargas. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade e o convite ao Tribunal de Contas para participar desse seminário e a chance de compartilhar com vocês algumas experiências interessantes, exitosas que estão acontecendo por lá. Bom, a minha apresentação vai ser centrada num tipo de trabalho que o tribunal faz. Como organização de controle externo, o tribunal ele realiza na área de auditoria governamental 3 tipos básicos de auditoria. Você tem as auditorias financeiras, auditorias de conformidade e auditorias operacionais ou auditoria de desempenho. Nós vamos aqui examinar as ações do tribunal na área de auditoria de desempenho e auditoria operacional. Não é o carro-chefe do tribunal. O tribunal realmente é conhecido, é mais conhecido pelas suas auditorias de conformidade. Mas já há praticamente 2 décadas que nós temos outros tipos de trabalho e eu acredito que alguns dos senhores já tenham ouvido falar desses trabalhos que se parecem mais avaliações do que auditoria operacional. E é sobre eles que nós vamos tratar agora. Bom, primeiro eu queria esclarecer rapidamente o que é uma auditoria operacional. Na verdade, é um exame, né, uma avaliação, um exame independente e objetivo dessas dimensões de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas e atividades governamentais. Portanto, ela não se coloca só para órgãos, mas sim para programas, para atividades. O objeto da avaliação pode ser bastante variado. E a finalidade é contribuir para o aperfeiçoamento da gestão mediante formulação de recomendações de melhoria. E os senhores devem estar também se perguntando o que isso tem a ver, né, auditoria, o que tem a ver isso com um seminário dedicado à questão do uso das avaliações? Onde é que as 2 coisas se juntam, né? Onde é que as 2 coisas se aproximam? Então, eu queria
trazer os principais desafios desses trabalhos, né? Por que esse trabalho se aproxima da avaliação? Porque o desafio do trabalho de auditoria operacional é prover conhecimento e recomendações, novos conhecimentos e recomendações, e fazer recomendações para aperfeiçoar a gestão. Esse é um grande desafio. Como é que normalmente a gente trata isso? Primeiro, fornecendo algum tipo de incentivo à aprendizagem organizacional e à promoção da mudança no setor público. É claro, né, que o incentivo que o tribunal oferece está ligado também à sua própria legitimidade em termos de organização de controle. Eu só queria chamar a atenção também para um fato seguinte, que o tribunal, nesse caso, não representa nenhum tipo de inovação, porque a comunidade de controle externo no mundo inteiro executa esse tipo de trabalho, faz esse tipo de atividade. Quer dizer, não se trata de uma jabuticaba, não, alguma coisa inovadora no Brasil. Ao contrário, nós pertencemos a uma comunidade internacional que, em grande parte, inclusive, se apoia nesse tipo de trabalho. Quer dizer, a questão do controle externo como um instrumento de accountability, ele é basicamente em cima de auditorias de desempenho e auditorias de conformidade. Sendo que nesses países, nos países mais avançados, o número de auditorias operacionais ou de desempenho é bem maior até do que os de auditorias de conformidade. Bom, então, retomando, a gente se esforça, né, para cumprir esse desafio, oferecendo novas informações para o gestor, chamando a atenção para vários desafios, não só para o gestor, né, porque nós vamos ver que os nossos parceiros, os nossos interlocutores vão muito além do gestor, que é o principal beneficiado, vamos dizer assim, desse tipo de trabalho. Chamando atenção para vários desafios que a administração pública tem que enfrentar, apontando problemas que estão além do mandato da entidade que está sendo avaliada, porque, muitas vezes, a solução do problema não está na mão do gestor que é responsável por determinada ação ou programa. Muitas vezes passa para uma relação, uma interlocução com outros atores dentro do próprio governo, parcerias institucionais importantes que precisam ser feitas, coordenação das ações de governo. Então, quando a gente faz um trabalho dessa natureza, a gente tem que abrir bastante o espectro de observação para perceber essas interlocuções, essas ligações dentro do próprio governo, e não colocar o peso também do movimento da máquina, né, de se fazer alguma coisa, em cima do gestor daquele programa só. Ele precisa ter também apoio para se vincular e para se corresponder com outros órgãos de governo, incentivos para isso, né? E favorecer a inclusão do tema na agenda política, isso é uma coisa também que nós costumamos, nós temos muita preocupação com isso, quer dizer, nós não só procuramos trabalhos que sejam relevantes para o Congresso, para a sociedade, quer dizer, a nossa pauta se preocupa muito com isso, o nosso planejamento das auditorias, o que é importante, o que é relevante, o que está na pauta, mas nós também procuramos trazer coisas que são extremamente importantes do ponto de vista da significância social para a pauta de discussão, né? Lançar luz sobre aspectos que, a princípio, não estão sendo considerados como prioritários, mas que a sociedade entende que é prioritário. Contribuir para a melhoria e para a reforma da administração pública e do governo. É claro que nós temos, já há algum tempo, feito um grande esforço de colocar a questão do monitoramento e avaliação como criar uma cultura de monitoramento e avaliação na administração pública. Quer dizer, sempre foi uma preocupação, quando a gente realiza esses trabalhos, de dar ênfase para os instrumentos de monitoramento e avaliação. Como é que eles estão? Eles estão bem dimensionados? Como é que o gestor está fazendo a avaliação das suas atividades? Quer dizer, trazer para a administração pública a cultura. Eu me lembro que no início da palestra de abertura, se falou da questão da cultura do monitoramento e avaliação, que estava crescendo, que estava sendo, que já apresentava realmente uma diferença em relação a alguns anos atrás. E eu acredito que nós também temos essa mesma avaliação, quer dizer, o tribunal
nas suas ações, percebe que existe uma cultura de avaliação que está sendo formulada. É claro que alguns ministérios, como foi colocado aqui, já tem um avanço enorme em relação a isso, né? A própria SAGE, o MDS, o Ministério da Educação e outros ministérios já possuem sistemas muito fortes, muito integrados, mas isso não é realmente não é geral. Quer dizer, nós atuamos em vários outros ministérios e essa é uma coisa que ainda é muito precária em vários outros ministérios. Então, a nossa preocupação em criar e fomentar uma política, uma cultura de monitoramento e avaliação nesses trabalhos é muito forte. Aqui é só uma comparação, porque a gente colocou vários desafios em relação a esse trabalho e eu procurei comparar com alguns propósitos das avaliações de programa que alguns autores mencionam, né? Então, para mostrar a aderência desse trabalho em relação a trabalhos de avaliação. Quer dizer, por mais que pareça estranho para alguns que uma auditoria, que uma instituição de controle faça avaliações, a gente, comparando os desafios e os objetivos da avaliação, você percebe que existem muitas semelhanças, quer dizer, que elas são convergentes. Então, esse trabalho, embora executado por auditores, na verdade, são estudos avaliativos. Eles têm o mesmo propósito que os estudos avaliativos, tanto na parte, por exemplo, de como se fossem avaliações formativas, onde você procura voltado para o aperfeiçoamento da execução do programa, na questão do impacto, do julgamento do mérito, da qualidade do programa, também existem avaliações que vão além dessa questão de aperfeiçoamento. Você também tem a questão da criação de uma informação nova, de uma visão nova que a gente oferece para o gestor sobre aquilo que ele está realizando. Quer dizer, o trabalho da informação, de trabalhar a informação de uma maneira diferente, de buscar comparar a informação entre unidades da federação, entre estados, isso é muito presente nos nossos trabalhos. E isso dá muita transparência à questão da alocação de recursos. A questão da equidade também é uma dimensão que está muito presente, né? É mostrar como que o recurso público está sendo aplicado. Porque quando você trabalha com o gestor federal, ele tem uma visão, às vezes, não particularizada do que está acontecendo. Ele conhece grandes números, mas às vezes não existe uma preocupação em comparar situações e tirar proveito dessas comparações, identificando boas práticas, identificando situações onde o recurso não está chegando, onde ele precisa ter uma atuação diferenciada, né? A questão de você ter um programa social, nós sabemos que é preciso que o gestor tenha um tratamento diferente para populações diferentes. Quer dizer, ele só vai conseguir fazer com que aquele programa realmente tenha alguma consequência se ele conseguir fazer com que ele chegue até lá. Esperar que o beneficiário se dirija ao posto da prefeitura para se inteirar sobre o programa não é razoável. Então, todas essas preocupações a gente levanta nesse tipo de trabalho. E tem sido muito gratificante ver que alguns programas, vários programas federais, absorvem essas recomendações, incorporam essas recomendações e fazem modificações importantes na concepção dos programas e na maneira deles serem implementados, né? É claro que esse último propósito de promover accountability, que tanto faz parte das avaliações quanto das auditorias de desempenho, é claro que tem total aderência, né, com as instituições de controle, que nós somos os instrumentos por si, né, de accountability. E agora eu vou falar rapidamente sobre a questão de como que a gente consegue, como é que a gente se aproxima com esses trabalhos de avaliação e como que a gente tem provocado e tem tentado se aproximar, de alguma forma, desses objetivos de influir e aperfeiçoar a gestão pública, de se tornar útil, de alguma forma, de ter valor público, né? Então, primeiro, produzindo trabalhos de qualidade. Nós temos uma preocupação constante com a qualidade do trabalho que a gente faz, com a questão da qualificação do corpo técnico, com você conhecer técnicas de avaliação, a questão de trabalhar diferentes métodos nas nossas avaliações, de ter equilíbrio entre o uso de métodos qualitativos e quantitativos, enfim, nós temos preocupação com a qualidade dos trabalhos. E, principalmente, construindo rede de relacionamentos
de interessados. E aí onde eu acho que nós temos um grande sucesso e que tem a ver com o objetivo aqui desse debate. Bom, primeiro grande interessado do que a gente faz é o gestor, né? Entre os interessados, o gestor se coloca como um interessado primário aí. E como é que é o relacionamento do tribunal com esse gestor? É claro que existe uma piada a respeito do papel do auditor, né? Todos vocês, alguns já deram uma risadinha quando disseram que o tribunal está lá para colaborar e aperfeiçoar todo mundo. Se a avaliação é visto como uma coisa que incomoda, imagina um auditor fazendo avaliação, né? Primeira coisa que quando você chega num órgão e você tenta mostrar, primeira coisa que se faz é mostrar para o gestor a natureza do trabalho, né? A que esse trabalho se propõe, para quem ele serve, o que a gente espera com esse trabalho, qual é a perspectiva, qual é a expectativa que nós temos e qual a expectativa que nós esperamos, quer dizer, o que nós esperamos em relação à atuação do gestor. Que tipo de colaboração a gente espera, né? E é muito engraçado porque sempre tem uma piadinha que rola que diz o seguinte, na verdade eram 3 mentiras, mas agora eu não consigo me lembrar da terceira, mas 2 eu me lembro. A mentira que rola em relação ao papel do auditor. A primeira coisa que ele diz é o seguinte, eu estou aqui para colaborar. E a segunda é, tudo que você me disser, eu vou manter em sigilo. Então, isso tem muito a ver com o trabalho que a gente faz. E depois nós vamos ver que a questão do sigilo tem que ser muito bem trabalhada, muito bem pesada, porque o papel de colaborador, como o primeiro palestrante, não PB, o que fez a abertura, meu Deus do céu, me fugiu o nome. O Rômulo, claro. O Rômulo chamou a atenção para essa questão, esse contrapeso, de que você, ao mesmo tempo que está ali para discutir, fazer propostas, você também é um instrumento de transparência. E isso não pode ficar ambíguo nesse relacionamento. Ele sabe que o papel do tribunal é dar transparência a esses resultados. Então, desde o início, nós deixamos isso bem claro, mas damos a ele a oportunidade, em todos os momentos, de expor a sua posição, o seu ponto de vista, as suas preocupações, desde o início do trabalho. Então, a grande chave dessa parceria aí é a participação do auditado em todas as fases do trabalho. Aí é que eu acho que reside a grande diferencial, né? Primeiro porque, desde o período da seleção do objeto, a gente se preocupa com a receptividade que o gestor vai ter. Primeiro, a gente procura fazer um diagnóstico. Será que esse tema é mesmo relevante? Será que é um tema que vai oferecer um resultado significativo? O esforço do tribunal vai resultar num esforço significativo? E o gestor é parceiro nisso, para identificar oportunidades. Vale a pena fazer uma auditoria? Vamos ver quais são as possibilidades, quais são os problemas, quais são os riscos. Então, nós fazemos todo um trabalho de diagnóstico, de identificação de problemas, para saber e definir se realmente vale a pena fazer aquele trabalho de avaliação. Então, nesse processo, já existe uma espécie de compromisso do gestor, né? A receptividade do gestor é importante. Se ele acha que aquele trabalho vai agregar, já é diferente a maneira como ele vai receber o tribunal no momento seguinte. Bom, planejamento da auditoria, nós já estamos falando no planejamento do trabalho, também é uma fase muito importante que a gente se dedica muito, e as equipes do tribunal costumam passar um longo tempo nessa fase. Ao contrário, às vezes, das auditorias mais convencionais. A parte de planejamento numa auditoria dessa é muito grande, é muito importante e é muito enfatizada, porque nessa fase nós procuramos fazer um diagnóstico da situação, quer dizer, a equipe tem tempo de se apropriar daquele conhecimento, de procurar entender as circunstâncias daquele programa, seu contexto, seus principais stakeholders. Aí, novamente, no âmbito do programa, nós identificamos os principais parceiros, os principais interessados naquele programa, e buscamos identificar com várias técnicas as circunstâncias que estão ali por trás daquele contexto, os problemas que o gestor enfrenta. E o que mais interessa aí é o seguinte, é que as equipes de auditoria eles não são especializadas no tema em si que você está auditando. Ninguém é o profissional da área de educação ou o profissional da área de transporte. Na verdade, nós somos especialistas nos métodos e na maneira de fazer. Então, a participação do gestor é fundamental para que o foco do trabalho seja realmente importante para ele.
E nesse processo, nessa interação, é que a gente encontra os nossos objetos, né? O foco do nosso trabalho. Essa interação é muito importante. E, para isso, não vale, quer dizer, a gente simplesmente sentar lá no tribunal, no gabinete, e produzir um diagnóstico. Esse diagnóstico é feito em parceria. Essas técnicas que eu coloquei ali como exemplo, elas são todas feitas em oficina junto com o gestor. Quer dizer, elas procuram ser trabalhadas com o gestor. Quando a gente faz alguma prévia desse trabalho, a gente leva para o gestor para discutir com ele, se ele entende que está acertado, se aquelas questões estão bem dimensionadas, enfim. Essa parte do planejamento é muito importante. Por quê? Porque o compromisso e a utilidade do trabalho tem tudo a ver com a necessidade do usuário principal. Quer dizer, se ele entender que o resultado do trabalho vai oferecer para ele uma coisa importante, uma informação importante, um caminho importante, ou vai lançar luz sobre alguma coisa que ele não está entendendo, esse que é o grande contribuição do trabalho. Então, por isso, essa parte é muito, muito importante. Depois, nós temos a parte de execução. Sim, e quando a gente termina o levantamento, o planejamento, nós fazemos um documento, um papel de trabalho, né? Como auditor, nós temos todos um jargão, um papel de trabalho que se chama matriz de planejamento, que é mais ou menos o projeto da auditoria. Ali resume as principais questões, os principais objetos, né? As principais questões, os principais focos da auditoria, como que nós vamos trabalhar, a metodologia que nós vamos trabalhar e onde nós vamos querer chegar com isso. Então, esse documento é discutido com os gestores e também é discutido com o que a gente chama em painéis de referência, que depois nós vamos ver como é que se realizam e quem são essas pessoas, esses parceiros que participam dos painéis de referência. É uma maneira de você avaliar o projeto de auditoria e ter aderência nesse projeto, né? Bom, na segunda fase, na fase de execução, onde as equipes vão a campo, vão visitar municípios, vão conversar com beneficiários dos programas, vão visitar principalmente gestores locais, né, parceiros locais, porque é muito complicado para o gestor federal entender o que acontece na ponta, né? Uma coisa é a visão que um gestor federal tem de como deve ser o programa. Agora, como esse programa é operacionalizado na ponta? O que está acontecendo? Quais as dificuldades que o gestor local vem enfrentando? E como que ele tem que se adequar e encontrar soluções para superar esses problemas? Então, esse trabalho traz procura trazer essa visão também das dificuldades e dos problemas que o programa encontra na sua operacionalização. Bom, na execução, nós também temos, no final da execução da coleta e análise dos dados, nós temos o que a gente chama de matriz de achados. A matriz de achados é um resumo do que foi encontrado, o que foi analisado pela equipe, e esses resultados, e também quais as possíveis recomendações que nós vamos fazer. Quer dizer, quais são as recomendações que nós fazemos para tentar solucionar aqueles problemas que foram identificados. Essa matriz de achado também é apresentada ao gestor no final da coleta de análise de dados, porque nós não queremos que ele tenha nenhuma surpresa. Na verdade, ele precisa saber o tempo todo o que está acontecendo. Obrigada. Saber o que está acontecendo e saber que ele pode, de alguma maneira, se apropriar daquilo. E o resultado final, por mais desagradável que seja, nunca será surpresa para o gestor. Quer dizer, quando ele receber o relatório, ele já sabe o que nós encontramos. E depois nós temos também um outro painel de referência e temos a questão do monitoramento, que é o momento onde a gente, num momento seguinte, 1 ano, 2 anos depois, o gestor, nós solicitamos ao gestor que faça um plano de ação, depois de feita a avaliação, de como ele pretende resolver aqueles problemas e colocar prazos e datas para que a gente possa acompanhar. E depois do trabalho feito pelo tribunal, nós costumamos visitar o gestor 2, 3 vezes para saber como é que aquelas questões estão evoluindo, né? Bom, então, andando bem rápido, nós temos o seguinte. O outro parceiro importante é o Congresso Nacional. Como é que tem sido a nossa relação com o Congresso? Bem, nós tentamos nos aproximar do Congresso, que na verdade é o titular do controle externo, né? O Tribunal é um órgão de apoio, através de pesquisas de necessidade, através da assessoria de parlamentar,
do tribunal, que busca nas comissões informações, demandas que possam chegar ao tribunal, interesses em programas específicos. Encaminhamos o relatório de auditoria com voto para as comissões interessadas, né, para as comissões especializadas da Casa. Participamos de audiências públicas, distribuição de relatórios e panfletos e folders para chamar atenção para os programas que nós avaliamos. Distribuição além disso, nós também temos uma parceria grande com consultores e legislativos. Eles são pessoas, técnicos, né, profissionais, que têm alguma influência, né, sobre parlamentares. E é muito importante para a gente que eles tenham conhecimento desse trabalho e que eles interajam com a gente o tempo todo, porque eles também trazem uma visão, uma preocupação do Congresso Nacional, uma preocupação do parlamentar, com aquilo que realmente interessa ao Congresso. E isso também provoca uma certa preocupação em relação ao resultado do trabalho, né? Para quem o trabalho vai interessar ao Congresso Nacional, com certeza nós procuramos ter um produto que seja útil, né? que eles possam se apropriar, principalmente nas comissões especializadas da Casa. Bom, em relação aos cidadãos, obviamente, eles são muito ouvidos eles são fonte primária de informação. A gente mantém contato com beneficiários, com pessoas de programas que são beneficiárias de programas diretamente ou através de organizações que os representam. E eles também são fonte de demanda de auditorias, através da ouvidoria. Quando várias queixas, várias denúncias chegam sobre determinada ação, programa de governo, eles tanto pode gerar uma auditoria de conformidade como uma auditoria operacional, para se entender a causa dos problemas que estão ocorrendo. A mídia é um parceiro realmente delicado, né? Da relação é o mais complexo, com certeza, porque você tem interesses muito específicos, a mídia tem um interesse de pautar, de ter assuntos relevantes, geralmente escandalosos, para colocar em pauta, e nós temos que usar a mídia, né? Nós temos que nos apropriar desse veículo para dar transparência aos trabalhos que nós fazemos. E a maneira de você alcançar o cidadão. Entretanto, você tem sempre um reflexo, que é aquela questão a transparência também causa desconforto ao gestor. Então, ele sabe, durante o tempo que nós estamos fazendo a auditoria, de que isso vai ser dado divulgação. Hoje em dia já é frequente aparecer no jornal o resultado do trabalho do tribunal. E nós alertamos ao gestor para que ele se prepare com argumentos e justificativas e que apresente quais são os caminhos que ele vai tomar para resolver aquelas questões, né? Mídia, já passei, aqui. Outros grupos de interesse. E aí eu queria chegar nas organizações não governamentais e na comunidade acadêmica. A grande interação que nós temos com a comunidade acadêmica é através dos especialistas, que são muito consultados, frequentemente consultados para participar desses trabalhos. Muitas vezes são entrevistados, são consultados no sentido da gente buscar na comunidade acadêmica aquelas pessoas que têm interesse naquele tema, e nós vamos ouvi-los, vamos saber qual é a visão deles. Eu já vou terminar, falta só mais um. Então, eles têm uma grande importância para o trabalho, e eles são frequentemente chamados para aqueles painéis de referência que eu chamei a atenção, que são momentos de debate, onde a gente coloca o projeto de auditoria e o resultado da auditoria em discussão. E para esses painéis nós chamamos especialistas, consultores do Congresso, enfim, comunidade acadêmica e também organizações não governamentais que tenham interesse na área, para discutir essas informações. Geralmente são organizações que têm interesse naquele tema específico, e eles são chamados para ouvir os resultados, para discutir, para debater, para mostrar a visão desses interessados. Na área de saúde, isso é muito frequente, né? Vocês sabem que várias doenças específicas estão organizadas em organizações, né? Essas pessoas se organizam e pleiteiam, né, benefícios públicos. E quando a gente avalia um programa desses, normalmente essas associações são convidadas para participar dessas discussões. E eles usam, né, as conclusões do trabalho para articulações junto ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo. Tem uma grande parceria em relação a algumas instituições desse tipo.
Bom, eu vou passar isso aqui, só mostrando o tipo de recomendação que o tribunal vem fazendo. Eu acho que é interessante só colocar aqui que grande parte das recomendações que nós fazemos nesses trabalhos tem a ver com aperfeiçoar a sistemática e instrumentos de monitoramento e avaliação. Esse foi um levantamento que a gente fez em 2000 e 2005 e que mostrou o perfil das recomendações nesses trabalhos. Para concluir, nós temos uma avaliação positiva desses parceiros, né? Isso foi uma pesquisa que nós fizemos durante um evento, já tem algum tempo, mas foi um grande incentivo para o tribunal perceber que, no meio de vários gestores, de vários órgãos auditados, eles tinham essa percepção de que o trabalho era relevante, quer dizer, nós estávamos no caminho certo. Naquela época, esse resultado foi fundamental para que a gente crescesse e esse trabalho fosse institucionalizado no tribunal, porque nós nem sempre contamos com apoio interno. Muitas vezes, esse trabalho, ele lutou muito tempo para se sustentar, para ter sustentabilidade dentro do tribunal. É uma casa formal, é uma casa que dá muito valor a outro tipo de trabalho, né, um trabalho ligado mais à área de conformidade. Então, nós também tivemos essa parceria externa com esses atores, foi muito importante para que esse tipo de atividade se consolidasse dentro do tribunal. E, para concluir, nós temos, claro, conflitos de interesse, eu já mencionei alguns aqui, entre a mídia, o executivo, fornecedores privados, instituições públicas, na área da saúde isso é muito forte, e temos também entre reguladores, consumidores e prestadores de serviços. Quer dizer, num trabalho de auditoria, a gente pode se deparar, e se depara, com vários grupos de interesse que são conflitantes, muitas vezes. Como é que nós lidamos com isso, né, nós, auditores? Bem, nós, como auditores, temos princípios, né, muito rígidos e que, segundo o Rômulo, são apenas boas intenções, né? Integridade, imparcialidade, objetividade, mas, enfim, o que acontece é que as equipes de auditoria são compostas de 5 pessoas, em geral, 4, 5 pessoas, e essas pessoas, na verdade, elas buscam exatamente manter uma integridade em relação ao trabalho, e umas outras podem realmente questionar o posicionamento de uma das outras. O que a gente pretende é que o trabalho seja o mais imparcial possível e que tenha um grau de integridade muito forte, e que ele possa, então, servir. O que para a gente é importante? Que as decisões vão sempre privilegiar o interesse público e a gente vai aplicar honestidade na realização do trabalho. Isso é sempre passado para as equipes de auditoria e é uma maneira da gente lidar com todos esses conflitos de interesse que são naturais do ambiente socioeconômico, enfim, de quem trabalha com política pública. Obrigada.